Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, São Pedro. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, 20 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa, e o Evangelho proposto para esta quarta-feira, para este dia 20 de abril, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Este texto narra o episódio dos discípulos de Emaús, que depois da morte de Jesus, deixaram o grupo dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores, e voltaram para a sua terra, voltaram para a sua Emaús, tristes, cabisbaixos, decepcionados pela morte do Mestre, do amigo Jesus. Irmãos e irmãs, quantas vezes caminhamos um tanto desiludidos, a exemplo dos discípulos de Emaús, sem esperanças, sem nenhuma motivação, e no declinar do dia sentimos-nos cansados, derrotados, porque nossos passos não nos levaram a lugar nenhum. Quando o desânimo insiste em nos abater, quando nossos passos não nos levam a lugar nenhum, é sinal de que não estamos reconhecendo a presença de Deus em nossa vida. É sinal de que falta-nos o alimento da nossa alma, que é a fé. Sem uma fé consistente, madura, não resistimos os vendavais da vida, caímos no vazio, andamos sem direção, sem rumo. É a fé que nos motiva, que nos dá energia, que nos dá um sentido novo ao nosso viver. É a fé que não nos deixa esmorecer diante da dor, diante da desilusão, diante do sofrimento. Se queremos realmente ser felizes, e Deus nos quer felizes, precisamos crescer na fé. Não ficarmos somente na fé da emoção, naquela fé lá da sexta-feira da paixão, guardando dentro de nós a imagem de um Jesus morto na cruz. O Evangelho da liturgia de hoje, o episódio dos discípulos de Emaús, narra exatamente a história de dois discípulos de Jesus que acabara de fazer uma dolorosa experiência. Perdera o amigo, o mestre, a quem eles tanto amavam. Enquanto caminhavam para Emaús, esses dois discípulos ainda carregavam consigo um Jesus morto. Por isto, estavam abatidos, desiludidos e, por que não dizer, decepcionados. Afinal,
Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles haviam depositado em Jesus o destino de suas vidas. Aqueles discípulos estavam fracos na fé, não confiaram plenamente na promessa de Jesus, quando Jesus disse que iria morrer, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Eles representam todos os que ainda não têm uma fé suficiente madura, que perdem rapidamente a esperança diante do fracasso. Que essa experiência dos discípulos de Emaús, que demoraram a reconhecer Jesus caminhando com eles, não se repita conosco. Que não sejamos cegos e nem lentos para perceber a presença de Jesus caminhando junto de nós. E que jamais esqueçamos de que, mais do que caminhar conosco, Jesus nos carrega no colo, enquanto atravessamos os desertos de nossa vida. Busquemos sempre alimentar a nossa fé. Fé é um dom de Deus e não podemos nos fechar a esta graça. É pela fé que enxergamos a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. A narrativa nos desperta também para a importância de buscarmos sempre um jeito novo de viver a fé. Nos chama a atenção para algo que hoje quase não praticamos mais nas nossas relações humanas, que é o ouvir o outro, o caminhar com ele, o conhecer a sua história, seus sonhos, o reconhecer nele a presença do próprio Cristo. Foi isto que Jesus fez ao caminhar com os discípulos de Emaús. Jesus falou, Jesus ouviu, Jesus escutou. Muitas vezes somos indiferentes ao outro, até mesmo dentro de nossas próprias casas. Quantos filhos mal se falam com seus pais? Quantos pais não reservam tempo para os filhos? Estamos sempre apressados e, com isso, muitas vezes não reconhecemos o Cristo ressuscitado tão próximo de nós. Irmãos e irmãs, a nossa missão nasce a partir do nosso encontro pessoal com o Cristo vivo e cresce na medida do nosso envolvimento com Ele. Bom dia, São Pedro. Pensemos sobre isso. E o nosso parabéns a todos os que celebram o dom da vida neste dia 20 de abril. E o nosso parabéns também a todos os casais que celebram bodas de matrimônio. Vamos invocar sobre todos a bênção de Deus através de nossa Mãe Maria, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, de São Pedro Apóstolo, nosso padroeiro, desça sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.